Olá, boa noite. Estamos chegando com o Saúde no Foco. E hoje o nosso programa, como sempre, está maravilhoso, né? Em primeiro lugar, minhas saudações a vocês internautas, meus seguidores, telespectadores e amigos, né? Sejam sempre bem-vindos ao Saúde no Foco. Aproveite essa terça-feira maravilhosa, né, para que vocês, como sempre, aprendam a ter mais saúde, uma vida saudável. E o nosso programa hoje promete. Nós teremos uma entrevista assim, incrível, né, com uma pesquisadora. Vamos falar um pouco sobre a cannabis medicinal, a entrevista ao vivo. Nós teremos também o nosso quadro Pergunta Aí, que tem 3 perguntas assim, super interessantes. E teremos também o nosso editorial, intitulado A Mudança no Hábito de Vida. Ou seja, você sair do sedentarismo, você iniciar uma vida saudável, movimentar os músculos, modificar sua alimentação, ter um bom repouso, né, melhorar sua saúde mental. E este é o Saúde no Foco. Vamos aos comerciais. Mas antes, não se esqueçam de inscreverem-se no canal, ativem o sininho para receberem as notificações. Daqui a pouco estaremos de volta com o segundo bloco. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você. A nossa receita é levar o amor de Deus para todos que mais precisam. Seja através de um prato de comida, uma oração, uma conversa, um afeto. Servimos 3.000 refeições completas por mês. Precisamos da sua ajuda para manter essa obra da comunidade Filhos da Misericórdia. Faça sua doação. Fundação São Padre Pio. Seja voluntário. Pastoral de Rua São Francisco de Assis. Alimento para o corpo e para a alma. O melhor lugar para o seu filho bater um bolão é na Arena Opção, no Valentina de Figueiredo. Na escolinha de futebol do Tio Didi, os métodos são avançados e facilitam o aprendizado do filho que você ama. As atividades estão abertas para alunos na faixa etária entre 6 e 13 anos. Escolinha de futebol do Tio Didi. Faz gosto jogar e treinar por aqui. Ligue agora, 999815263. Matrículas abertas. Escolinha de futebol do Tio Didi. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. Um novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. Estamos de volta e cheio de carinho, né? Vamos mandar abraços para as pessoas queridas, né? Um abraço para a querida Michele Malagueta, uma personal trainer maravilhosa que mora em meu coração. Vamos mandar também um abraço para a nutricionista espetacular, a Carolina Vasconcelos.
Um abraço para meu mano, para Samuel Freire, que eu tenho uma grande estima, como também para o grande jornalista esportivo e diretor do programa, o Pessoa Júnior. E um abraço especial para o meu amigo Paulo Germano, PG, que fez aniversário essa semana. É um colunista social maravilhoso e tem o blog do PG, que é um sucesso no colunismo social. Bem, e vamos hoje, neste bloco, iniciar com o nosso editorial. O editorial de hoje chama-se Mudança de Hábito. Não é aquele filme da Whoopi Goldberg, mas sim a mudança de hábito para que você tenha uma vida saudável. Toda mudança a gente sabe que é difícil, mas ela tem que ter um início, né? Ela tem que se manter e ela não tem fim, ela é contínua. Então, essa mudança de hábito, de vida, né, é você partir do seu estado de sedentarismo para a prática de uma atividade física. Não é fácil, nós sabemos que não é fácil. Porque se você está há muito tempo sedentário, assim meio preguiçoso, indisposto, para você tomar a decisão de iniciar uma atividade física, não é tão fácil assim. Mas a gente consegue, experimenta, tenta, não desiste. Tem tanta coisa bacana que você pode fazer para melhorar a sua circulação sanguínea, para melhorar o tônus da sua musculatura, para melhorar a sua função pulmonar, a sua função cardíaca, a sua flexibilidade, né? A sua força muscular. Então são coisas que você pode se tornar adicto e praticar, né? Por exemplo, a caminhada, que é uma coisa tão bacana e que muita gente não valoriza, mas é uma atividade física imprescindível para a saúde do nosso organismo, para os sistemas do nosso organismo, né? Muita pesquisa científica em cima da caminhada, mostrando os benefícios para as diversas áreas do corpo, como também a musculação, que é uma atividade física com exercícios resistidos, que melhora o tônus muscular, melhora a densidade muscular, o volume muscular, melhorando assim a fixação de cálcio, de minerais pelos ossos, protegendo da osteoporose, da osteopenia, né? Livrando os adultos, né? Os idosos das quedas e melhorando a performance corporal, a estética corporal daqueles mais jovens e também dos mais velhos. A natação, para quem tem sua piscina em casa ou tem um clube próximo à sua casa, ou mesmo vai todo dia para a praia, né? É importante. A caminhada pode ser feita na praia porque você alcança também níveis de vitamina D, né? A nossa forma inativa da vitamina D na pele recebe os raios solares e torna-se ativa. E a vitamina D está muito estudada, é uma vitamina que ela tem uma função como se fosse um hormônio e muitas doenças estão na dependência da carência da vitamina D. Já que estamos falando de vitamina D, nós temos que mudar também o nosso hábito alimentar. Então vamos deixar de lado as guloseimas. Não é proibido a guloseima. Você pode tomar um sorvete, comer uma fatia de torta, comer um doce, comer um salgado, mas você não pode fazer desses alimentos uma rotina na sua vida. Nós sabemos que a preparação desses alimentos tem gordura saturada, tem uns que tem bastante açúcar, né? O carboidrato simples, alguns têm uma quantidade de sal maior, alguns são à base de frituras, e a gente sabe que o efeito cumulativo desses alimentos em nosso organismo leva a alguns efeitos deletérios, como por exemplo, a obstrução do endotélio das artérias, o nível de açúcar se elevar na corrente sanguínea, o mau funcionamento do fígado por conta de todas essas toxinas. Então, se você tem esse hábito desregrado, só come alimentos industrializados, todos os dias almoça uma lasanha, almoça um macarrãozinho daquele que vem no copinho, que você só faz, coloca água e frita um ovo e come. Você come sanduíche todo dia porque é mais prático. Você vai mudar gradativamente
e você vai passar por um processo de detoxicação do seu organismo. Você vai incluir frutas, vai incluir verduras que são ricas em fibras, vai melhorar o seu trânsito intestinal, vai alimentar a microbiota, né, intestinal, que são aquelas bactérias saprófitas que tanto fazem bem ao nosso organismo. Você vai melhorar também a função de outros órgãos. Então essa detoxicação, ela parte a partir de você. A partir do momento que você deixa de lado toda essa alimentação industrializada, passa a consumir alimentos o mais natural possível, preferencialmente alguns alimentos integrais, não todos, porque é difícil você começar uma mudança de hábito mudando tudo para integral. Gradativamente você vai modificando e você não vai se privando das coisas que você gosta, porém você não vai mais ter aquelas coisas gostosas, saborosas e muito requintadas no seu dia a dia. E no tocante à saúde mental, é super importante você ler um livro, você assistir a um filme, você bater um papo, você dar uma pedalada, você ir para a praia, ficar sentadinho na areia, olhando o mar, contemplando, você fazer uma oração, uma prece, você praticar a sua fé, seja ela qual for. Isso também é saúde mental. Você ter um bom relacionamento com seus amigos, você se desprender de algumas coisas que, quando você vai analisar, são coisas, não é que sejam coisas fúteis, mas são coisas que não lhe fazem tão bem. Então você se desprende de por exemplo, você acumular coisas, você ter 20, 30 camisas, 12 pares de tênis, isso aí é uma coisa que você pode até ter, mas tanto faz você ter 2, 3, como ter 10. Coloca no pé, calçou, você vai caminhar. Não tem modificação nenhuma, não tem influência benigna nenhuma, né, para você. Então você vai e fornece a uma pessoa que você vê que é necessitada, um amigo que você percebe que ele só tem aquele tênis, você vê que ele não está bacana, e você tem vários pares, é igual ao número do seu pé. Você se desprende, faz uma boa ação. Isso, além de alimentar a alma, também alimenta a saúde mental. Então, essa mudança no estilo de vida, ela parte desde a forma de você encarar o seu movimento diário, introduzindo uma atividade física, modificando sua alimentação, cuidando da sua higiene mental, cuidando do seu repouso, que é super importante. As pessoas que dormem tarde na internet, né, ou vendo bastante filmes, vendo séries. Então você tem que ter o tempo de repouso para que seu organismo se refaça de todo aquele desgaste do dia a dia. Então essas foram as dicas do nosso editorial. E eu espero que vocês tenham gostado desse editorial, que vocês passem a praticar, porque nós vamos chamar os comerciais e o próximo bloco será dedicado a entrevista sobre a cannabis medicinal. Esse assunto maravilhoso, muitas vezes polêmico, mas que está fazendo bem às pessoas, está modificando qualidade de vida, está curando pessoas. E nós iremos receber uma cientista dedicadíssima à pesquisa científica, né, da cannabis medicinal, para que vocês possam entender, desmistificar, quebrar preconceitos, porque é uma fitoterapia, é uma medicação natural, é uma planta, é uma obra da natureza. Então vamos aos comerciais e daqui a pouco daremos início à nossa entrevista, que realmente vai ser incrível. O Geisel agora tem a melhor opção. A nossa nova unidade está no melhor do Geisel e conta com uma equipe de craques no atendimento, lojas e facilidades no pagamento. Parcelamos em até 3 vezes, aceitamos todos os cartões e você ainda recebe descontos e cashbacks nos aplicativos Abastece Aí e Mais Opção. João Pessoa tem cada vez mais opção. A rede de postos que mais cresce no estado está sempre a postos por você.
A nossa receita é levar o amor de Deus para todos que mais precisam. Seja através de um prato de comida, uma oração, uma conversa, um afeto. Servimos 3.000 refeições completas por mês. Precisamos da sua ajuda para manter essa obra da comunidade Filhos da Misericórdia. Faça sua doação. Fundação São Padre Pio. Seja voluntário. Pastoral de Rua São Francisco de Assis. Alimento para o corpo e para a alma. O melhor lugar para o seu filho bater um bolão é na Arena Opção, no Valentina de Figueiredo. Na escolinha de futebol do Tio Didi, os métodos são avançados e facilitam o aprendizado do filho que você ama. As atividades estão abertas para alunos na faixa etária entre 6 e 13 anos. Escolinha de futebol do Tio Didi. Faz gosto jogar e treinar por aqui. Ligue agora, 999815263. Matrículas abertas. Escolinha de futebol do Tio Didi. Você já conhece o centro comercial da nossa unidade em Mangabeira? Com uma estrutura moderna, estamos muito bem localizados na Josefa Taveira, integrando um dos maiores polos comerciais da cidade. No posto, além do melhor em combustível, o cliente Opção também conta com variedades de produtos e serviços parceiros para facilitar o dia a dia. A rede de postos que mais cresce na Paraíba. Sempre apostos por você. JPA Comunicação. Um novo tempo na arte de produzir vídeos, áudios e comerciais. E quando precisar de transmissões ao vivo, é com a gente mesmo. JPA Comunicação, valorizando a sua marca. Estamos de volta com Saúde no Foco e agora é hora de vocês conhecerem a nossa querida Micheline Donato. A convidada de hoje do programa, além de linda, é uma mulher super inteligente. Olha só, doutora Micheline Donato, pesquisadora e subcoordenadora de projetos no Laboratório de Cannabis Medicinal e Ciência Psicodélica da UNILA, Foz do Iguaçu. Possui mestrado em produtos naturais e sintéticos bioativos, farmacologia e doutorado em ciências e fisiologia. Realizou pós-doutorado no Reino Unido e no Brasil, com experiência em pesquisa clínica com cannabis e psicodélicos para distúrbios neuropsiquiátricos e é fundadora da empresa Medicannab Consultoria e Cursos. Doutora Micheline, seja muito bem-vinda à Saúde no Foco. É um prazer enorme tê-la aqui, já que a sua primeira entrevista foi uma entrevista online, né? Nós conseguimos trazer online, mas hoje, de forma presencial, é uma honra estar aqui com você para falar sobre a cannabis medicinal. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que falar sobre cannabis aqui é uma oportunidade de informação, né? De divulgação do conhecimento médico e científico acerca de um tratamento, de uma terapêutica nova, que na verdade não é tão nova porque já é de uso milenar. Então a cannabis ela traz o resgate da ancestralidade, da terapêutica ancestral, né? E a gente está observando hoje as mudanças, né, de paradigmas que se encontram, né, dentro da saúde pública, a cannabis entrando aí com a perspectiva de entrar no Sistema Único de Saúde. Enfim, a gente vai conversar sobre todas essas perspectivas de terapêutica. Gratidão por essa oportunidade, doutor Sebastião, uma honra estar aqui com vocês nesse momento. Pois é, e vamos começar falando a respeito de seu primeiro contato, de sua experiência com a cannabis medicinal. Então, na verdade, eu comecei a trabalhar com cannabis a partir de 2017, quando eu fui para a Inglaterra fazer um pós-doutorado, na Inglaterra, no Reino Unido, na University of Nottingham, e eu trabalhei com canabinoides sintéticos derivados de uma toxina de aranha brasileira, a toxina da aranha Phoneutra nigriventer,
e testei sobre toda a perspectiva farmacológica, que é a minha especialização, né? O meu doutorado, o meu mestrado na perspectiva farmacológica. Quando eu retorno para o Brasil, eu caio aqui na Paraíba, volto, né, às minhas origens, né, reencontro a minha família e encontro também a Associação Abraça Esperança, que é pioneira, né, desde 2014, a Abraça Esperança, né, faz todo um tratamento de cultivo. Em 2017 teve uma autorização sanitária para plantio e produção. E aí começam os meus projetos em parceria com a Abraça e a UFPB, onde eu fui professora visitante no programa de produtos naturais e sintéticos bioativos. Então a cannabis medicinal, ela entra na minha vida de uma forma, eu diria que inusitada, porque eu começo com canabinoides sintéticos e depois a gente começa a trabalhar com os produtos, né, os fitocannabinoides, nos tratamentos, né, de várias patologias, dentre elas doença de Alzheimer, Parkinson, transtorno do espectro autista. Então ela entra na minha vida desde 2017, né, que a gente está nessa luta, começa a luta com a cannabis, né, com o sistema endocannabinoide. Sim, já que você falou no sistema endocannabinoide, seria interessante que você explicasse para a gente o que é esse sistema, como ele funciona, né, porque tem muita gente que ainda desconhece. E por desconhecer, muitas vezes o preconceito é alto. E eu gostaria de desmistificar isso, né? Essa cannabis medicinal que está fazendo tanto bem à saúde das pessoas, melhorando a qualidade de vida. E nós precisamos aprender um pouco sobre esse sistema endocannabinoide. Eu gostaria que você explicasse isso para a gente. Pois não, com muito prazer. Na verdade, eu vi que a temática, né, do programa hoje, né, do Saúde no Foco, é interessante porque é mudança de hábitos de vida. Então, falar sobre cannabis medicinal, na verdade, cannabis e maconha é a mesma coisa, né? A finalidade, na verdade, que a gente usa, os óleos medicinais, eles são utilizados para tratamento de patologias, mas é a mesma planta, né? Cannabis sativa é a planta, com o nome popular maconha, e que ela tem fins terapêuticos, né? Mais de 500 compostos que fazem toda essa constituição da planta. E é interessante que a planta, ela produz esses componentes, né? Dentre eles o canabidiol, que é o mais utilizado, está mais presente nas farmácias, e o delta-9-THC, que é o tetrahidrocannabinol, que são os canabinoides da planta. E nós temos a nossa maconha endógena. Nós temos, na verdade, um sistema que produz dentro do nosso organismo os fitocannabinoides, que na verdade no nosso corpo se chama endocannabinoides, porque são canabinoides que estão dentro do corpo, endógenos. E o que é que o sistema endocannabinoide, na verdade, faz no nosso organismo? Ele faz todo um controle da homeostasia corpórea, regula todo um processo de neuroproteção, de neuroplasticidade no sistema nervoso central, onde a gente tem os receptores canabinoides, que é o receptor CB1, que está presente majoritariamente no cérebro, e o receptor CB2, que está presente majoritariamente no sistema imunológico, modulando todas as atividades como aprendizagem, memória, o sono, a ingesta de alimentos, a saciedade e o apetite. Modula também todo o processo do sistema reprodutor, né, os órgãos reprodutores, modula também o controle do movimento fino. Então, o sistema endocannabinoide é o maior sistema regulador do nosso corpo. Está distribuído em todos os, né, em todos os órgãos, mas o receptor CB1, presente no cérebro majoritariamente, e o receptor CB2 no sistema imunológico. Existem os nossos endocannabinoides, que é a nossa maconha endógena, que regula esses receptores, no caso, o 2-AG, que é o 2-araquidonoilglicerol, e a anandamida, né? Ananda, que vem do sânscrito felicidade, né? O próprio nome diz, traz essa perspectiva de uma melhora, de um ajuste fino na homeostasia, trazendo uma melhora no humor, uma regulação no humor. E tem as enzimas que fazem, digamos assim, a produção desses endocannabinoides e a degradação desses endocannabinoides. Então, nós temos um sistema endocannabinoide que foi descoberto a partir da descoberta dos canabinoides da planta. Então,
os ancestrais, né, usavam a medicina tradicional chinesa, né, no século XIX, houve uma disseminação dessa medicina para a Europa, para o continente europeu, por um médico inglês, e aí, a partir daí, começou-se a estudar o sistema endocannabinoide, e só depois da planta é que nós descobrimos que nós temos os canabinoides endógenos e que fazem essa regulação da homeostasia. Então, é um sistema que faz o controle e o equilíbrio, que traz a homeostasia, e por isso, quando a gente fala em tratamento com cannabis medicinal, nós temos que entender que não basta apenas você fazer uso do medicamento, mas também você tem que melhorar os seus hábitos de vida, associar uma atividade física, associar uma alimentação balanceada, equilibrada, associar um processo de meditação, para que você tenha, digamos assim, uma regulação harmônica, né, um orquestramento desse sistema dentro do nosso corpo de forma harmônica. Então, foi ótimo esse tema, né, casou muito bem sobre essa temática de cannabis medicinal e qualidade de vida. É fundamental, é muito importante. Nossa, é super importante esse sistema, um sistema que traz a homeostasia para o nosso organismo, né, e que cada vez mais a gente está vendo muitos trabalhos que estão sendo produzidos, né, em cima desse assunto. Diversas doenças estão tendo melhoras e algumas até curadas, como por exemplo a questão das crianças que têm problemas de convulsões, né? Tem relatos fantásticos que você pode até citar algum desses trabalhos que foram feitos em cima das convulsões, dessas patologias que provocam convulsões. Claro, claro. Na verdade, quando a gente pensa, né, como que começa o caminho da cannabis medicinal no Brasil? Começa, na verdade, com a família Fischer, com um caso de encefalopatia rara com quadro epiléptico, onde essa família Fischer, a Anne Fischer, que era a criança, né, ela tinha 80 convulsões, cerca de 80 convulsões, né, por semana, e em 2015 eles conseguem o direito de importação desses produtos de cannabis. A Anvisa garante, né, o direito de importação, e essa criança passou a fazer uso de um óleo medicinal vindo dos Estados Unidos, com 20 miligramas de CBD, ou seja, uma concentração alta do canabidiol, para 1 miligrama de THC. Então, esse óleo é um óleo muito interessante, utilizado para casos de epilepsia, que é o óleo que a gente chama de 20:1, que é o mais utilizado não somente para casos de epilepsia, mas também para, por exemplo, transtorno do espectro autista, para melhora da socialização, para melhora dos quadros de irritabilidade, de agressividade, né? Algumas outras patologias, né, não conseguem ser tratadas somente com canabidiol. É preciso utilizar também o delta-9-THC, que é o fitocannabinoide que tem um princípio, ele é psicoativo e psicotrópico, mas em altas concentrações. Então, o delta-9-THC, que é o THC, o que dá o barato da cannabis, né, é a substância que leva a uma alteração no nível do sistema nervoso central. Em baixas concentrações, ele é neuroprotetor, é uma substância que causa uma neuroplasticidade e várias patologias, analgésico, né? Por exemplo, a dor, fibromialgia, dor crônica principalmente, fibromialgia, casos de doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Alzheimer, doença de Alzheimer, doença de Parkinson, só conseguem um ajuste fino na presença do delta-9-THC. Então, na verdade, não só epilepsia, hoje em dia, digamos assim, eu diria que o tratamento convencional, né, prescrito para cannabis são epilepsia ou algumas doenças raras com quadros epileptiformes, como Lennox-Gastaut, né, como a síndrome de Dravet, mas outras patologias hoje já são tratadas de forma off-label. O que seria off-label? Seria um tratamento onde ainda não tem, digamos assim, um protocolo padrão registrado da cannabis para aquele tratamento, mas que sim funciona. Então, hoje a gente já tem, desde a diabetes sendo tratada com cannabis, a dor, né, crônica, fibromialgia, doenças neurodegenerativas, autismo, epilepsia, vários quadros de epilepsia e também as doenças raras, que é um dos nossos projetos na UNILA, é o tratamento de doenças raras
com cannabis medicinal. Então, a gente está lançando, publicando um trabalho agora com uma síndrome epileptiforme, que é 1P36, que é um caso clínico, né? Eu acho que os casos clínicos, eles têm um papel fundamental, porque também eles dão uma orientação para os médicos terem, digamos assim, uma conduta terapêutica, né? Uma base de conduta terapêutica, uma evidência científica para isso. Então, na verdade, é mais ou menos por aí. As patologias não se resumem, né? Eu acho que a mensagem principal é: as patologias não se resumem apenas à epilepsia e nem tampouco ao canabidiol sendo a única forma de tratamento da cannabis medicinal, né? Da maconha medicinal. Olha, Micheline, muitas vezes as pessoas dizem assim, conversando comigo, as pessoas que não têm muita noção assim o desconhecimento, né? E diz, olha, mas vai usar o canabidiol, mas é da mesma folha, é a maconha. E as pessoas têm que entender que se em uma folha existe o THC e existe o canabidiol, claro que tem um sinergismo entre esses princípios ativos da folha, né? Então, para quem estuda e entende, praticamente, não é que não possa existir, mas eu creio que tem que ter alguma quantidade mínima para que essa outra substância entenda que elas estão trabalhando em prol do objetivo que está sendo imposto, né? Porque se trabalha exclusivamente o canabidiol separadamente, eu não entendo bem, você tem um entendimento. Claro, eu gostaria que você explicasse o porquê de ter uma quantidadezinha mínima do THC que as pessoas tanto condenam, recriminam, né? Claro. Nesse processo de cura, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Claro, óbvio. Veja bem, então eu acho que a pergunta ela começa falando assim: quais são os produtos de cannabis que são utilizados no tratamento hoje, atualmente? O que é que a gente tem de cannabis medicinal como tratamento terapêutico? Então eu diria que a gente tem os óleos full spectrum, que são os óleos que são produzidos a partir da planta integral, produzidos principalmente com as inflorescências, com as flores da planta. Então, ele vai conter os fitocannabinoides, né? Ou majoritariamente o THC, porque vai depender da cepa da planta. Então, as plantas, elas já têm alto THC ou alto CBD. Então, a própria cepa da planta, ela já tem essa constituição. Mas, além dos fitocannabinoides, nós temos flavonoides, né, presentes. Nós temos os terpenos e terpenoides, que dão o aroma, né, às plantas, que trazem um cheiro. E essa combinação que a gente chama desses princípios ativos, né, que compõem esse óleo full espectro, é o que a gente chama de efeito comitiva. Efeito entourage ou efeito comitiva, que é o sinergismo que acontece entre esses princípios ativos, porque cada um, digamos assim, dentro do nosso organismo vai ativar receptores ou alvos diferentes, e esses alvos diferentes vão se ajustando, né, numa orquestra sinfônica, né, numa harmonia perfeita. E a homeostasia vai acontecendo. Então, assim, o canabidiol, na verdade, ele, se for pensar do ponto de vista farmacológico, ele não age diretamente no receptor como sendo, digamos assim, a chave para ativar a fechadura que é o receptor. Quem faz isso, o canabinoide que faz isso, é o THC. Então, muitas vezes é importante você ter o delta-9-THC, que é mesmo ele tendo efeito psicotrópico, mas em baixas concentrações, em concentrações baixas de 2 miligramas, 1 miligrama, que são concentrações baixas, ele consegue se ligar no alvo dele, que são os receptores, e o canabidiol faz o que a gente chama de modulação desses receptores. Então, a gente tem um ajuste fino do THC e do CBD na fechadura, que é o receptor. Então, ambos agem ali, mas quem vai ter, digamos assim, o papel de ligar e desligar o receptor é o delta-9-THC. Ele é quem tem, digamos assim, essa especificidade. Ele é o agonista parcial do receptor, numa linguagem mais farmacológica, e ele é quem vai fazer, digamos assim,
essa ativação direta do receptor. O canabidiol, ele atua como um modulador alostérico, então ele vai agir de uma forma de, né, ajustando melhor. E mais, o canabidiol, ele é uma molécula que a gente chama, do ponto de vista farmacológico, ele é multi-alvo. Ele age não só no receptor CB1 e CB2, mas ele age em outros receptores que, formando, digamos assim, ele ativa os receptores de serotonina, né? Ele ativa receptores de dopamina, ele ativa receptores, né, ativados por ácido, que são os TRPVs, ele ativa canais para sódio, ele bloqueia a enzima que degrada a anandamida. Então, assim, ele é tão multi-alvo, né? Senão eu ficaria falando aqui de farmacologia, que ele tem, por isso que ele atua em várias patologias. Então, o óleo full espectro vai conter todos esses princípios ativos, canabinoides, terpenos e alcaloides. Os óleos broad spectrum são os óleos da planta integral, mas não contém delta-9-THC. Por que não contém? Porque algumas patologias, alguns quadros de epilepsia, por exemplo, não permitem que o THC, ele às vezes piora o quadro, né? Algumas patologias não permitem a presença do THC. Então, os óleos broad spectrum contêm todos os componentes, com exceção do THC, e temos aí o canabidiol isolado, o Pure, que é só a molécula de canabidiol, que algumas patologias também, por exemplo, atletas de alto rendimento, eles usam para dor e só usam o canabidiol, só usam o CBD isolado. Por conta do doping, né? Por conta do teste, exatamente, do teste antidoping que a organização, né, internacional, né, o Comitê Olímpico, o COI, né, que é o Comitê Olímpico, e também a UADA, a Organização Mundial, né, de Esportes, ela não permite, né, o uso do delta-9-THC em concentrações acima de 150 microgramas por ml na urina, que é o que é feito o exame, né, o teste antidoping. Então, acaba que o isolado, ele tem um papel importante para algumas patologias e também, no caso do esporte, e o broad spectrum também, né? Mas muitas patologias, só o delta-9-THC junto é que faz esse efeito comitiva, né? Eu gostaria de aproveitar, já que eu estou falando do efeito comitiva, e contar aqui para vocês um projeto novo que a Medicannabis vem trazendo, né? Nós lançamos, depois da Expo Cannabis, agora em São Paulo, né? Houve a primeira feira de cannabis, assim, digamos assim, é um momento histórico no país, né? O Uruguai, né, Montevidéu, já aconteceu 9 edições da Expo Cannabis, e nós tivemos agora, nessa primeira edição brasileira, que é uma feira de cannabis medicinal, juntamente com o industrial, com o uso, né, da cultura canábica, os terpenos, e nós lançamos um evento chamado Comitiva de Ponta, Ciência em Movimento, que foi um evento de popularização da cannabis medicinal. O tema do Comitiva de Ponta é assim: vamos falar de cannabis? E a gente leva para dentro de cafeterias, de bares, de pubs, de teatros, uma discussão com médicos, advogados, empresas de cannabis, sobre cannabis medicinal, para essa população, unindo as pontas, né? A ponta da medicina com a ponta do head shop, do uso adulto, com a ponta do paciente que não tem acesso àquela informação, aproximando as empresas de cannabis para junto desse movimento aí, né, que é a outra ponta, e a gente faz um elo forte. Então, fizemos agora no dia 18 de setembro, pós-Expo Cannabis, a primeira edição do Comitiva de Ponta, e estaremos fazendo a segunda edição em Salvador, dia 29 de novembro. Estaremos lá, Comitiva de Ponta, no Pelourinho, em Salvador, com vários médicos, com todo o pessoal que trabalha das associações de pacientes, da cultura canábica também, né? Dos head shops, das empresas de cannabis, fazendo aí uma conversa, uma roda de conversa muito importante sobre política, efeito comitiva, efeito medicinal, cannabis no SUS. Então, é um mix, é o efeito comitiva da planta sendo feito
presencial. Então, assim, esse projeto é um projeto que me dá muita alegria, é um projeto de capacitação de pessoas, de profissionais e também de popularização do conhecimento científico sobre a cannabis, sobre essa planta, que contém mais de 500 componentes, né? A cannabis tem mais de 500 componentes. Então, é muito impressionante, foi muito interessante. Eu acredito que a gente vai ter uma caminhada, uma jornada bem bacana com comitiva de ponta. Queremos trazer em janeiro aqui para João Pessoa. Que bacana, primeira edição de 2024. A gente quer fazer aqui no Centro Histórico. Eu já estou conversando com o pessoal. Para a gente abrir o ano, começar o ano com essa sinergia, com esse efeito comitiva no ponto mais oriental das Américas, né? Que bacana. Eu acho que é bem interessante. E será super bem-vindo. Micheline, eu quero lhe fazer uma pergunta que foi uma discussão que eu tive com um amigo. Alguém perguntou para ele o que ele achava desse movimento da cannabis medicinal e a resposta dele foi uma coisa assim que ele disse, olha, essa cannabis que existe no Brasil é tudo droga. A única cannabis que presta é a do México. Eu não entendia. Existe isso? Bom, na verdade, eu acho que falta a desinformação, Tião. Eu acho que a gente está vivendo um processo complexo de desinformação, né, de alguns temas. Eu acho que a cannabis é o que falta, né? Eu acho que algumas temáticas são importantes de a gente resgatar no país, que estão em evidência, né, e que precisam ser valorizadas. O movimento, né, da cannabis medicinal no país é os PCDs, as pessoas com deficiência é outro tema de grande relevância. Os tratamentos para doenças raras, para síndromes raras é outro tema de relevância. O processo, né, do reparo, né, da reparação cultural dos negros, né, das pessoas pretas, né, da apropriação indevida da cultura, né, da ancestralidade, eu acho que é um tema que precisa ser abordado. Então, assim, dentro dessa perspectiva, a pessoa não conhece nada, porque a gente sabe que no Brasil, primeiro, a gente não pode plantar. As únicas entidades que podem plantar cannabis no país atualmente são as que estão pela resolução, pela RDC 327 de 2019, que tem uma autorização sanitária. Quem são essas instituições? As ONGs, como a Abraça Esperança, que tem a autorização sanitária para plantio, por exemplo, a PEP, né, a Liga Canábica aqui da Paraíba também, com Sheila, Júlio e tudo mais. Então, assim, os pacientes que receberam habeas corpus, né, entraram na justiça por judicialização, receberam habeas corpus. Então, nós não temos ainda, apesar da gente já ter levado, né, para a 17ª Conferência Nacional de Saúde, a temática cannabis, onde eu fui delegada, representante eleita, representando os usuários, eu estava lá. Todas as 22 propostas sobre cannabis foram aprovadas e uma delas era a intersetorialidade. Ou seja, o agroetec e o agroepop, para ele também, para a gente ter o nosso cultivo nacional, para baratear o custo. Então, a gente não tem cultivo nacional, então a gente não tem plantação de cannabis no país. Primeiro, a plantação que tem só são as ONGs ou quem tem habeas corpus para cultivo próprio. Nós importamos esses produtos, ou então a gente compra das associações. Os países que têm, na verdade, cannabis livre, né, para comercialização, os Estados Unidos, o Canadá, Israel, Amsterdã, o Reino Unido, a Alemanha, Uruguai, que foi o pioneiro aqui, né, na América Latina, a Argentina, que está crescendo. Então, assim, nós estamos ainda avançando nessa perspectiva. Então, eu acho que o que falta verdadeiramente é a informação. Que bacana. Então, quer dizer que isso aí não existe, né? Claro Você que não. dizer que o cannabis do Brasil é uma droga e o único que é realmente medicinal é o do México. A planta, gente, é uma planta só. A cannabis é cannabis sativa. É uma planta que está presente. Ela, na verdade, ela surge lá no Himalaia, na região do Himalaia, né? Ela é disseminada pelo mundo inteiro e ela chega no Brasil pelos negros, né? Juntamente com o movimento de chegada, né, ao Brasil, né? A colonização
né, que vem, todo um processo de colonização errado que vem. Então já veio nas cordas dos navios, o cânhamo estava na corda do navio, né, no tecido, no têxtil do navio. Os negros trouxeram a planta como uma forma de cultivo, né, para a sua espiritualidade, para a sua religiosidade. E a gente começou a fazer uso no país dessa planta que já entrou na nossa... Olha só, a planta já fez parte da nossa farmacopeia. Só que na década de 30, como houve a proibição nos Estados Unidos, né, até a década de 90, no final da década de 30 até meados da década de 90, houve a proibição. Então a gente tirou a planta, né, por questões políticas, por questões proibicionistas, né? A gente sabe que tem toda a questão do álcool, né? É histórico, né? Todo um processo da indústria do álcool que veio querendo dominar e domina, né? O álcool é a principal droga que mata pessoas, é comprovado, estudos comprovam isso, e ela continua sendo vendida e as pessoas continuam sendo usadas. A morfina é um dos maiores analgésicos que nós temos e vem da planta ópio, que é uma planta, ela é feita de uma planta, né? Ela produz a heroína, a própria planta produz a heroína e ninguém deixou de usar a morfina como tratamento. Então é um preconceito, é uma discriminação da planta que a gente precisa, né, descriminalizar, que a gente precisa mostrar que essa planta precisa estar na nossa farmacopeia, no nosso SUS, né? A planta no SUS, né? Você tem que ter o direito, o indivíduo, né? O cidadão tem que ter o direito de escolher como ele deve se tratar. Quer seja a planta no SUS, na farmácia viva, quer seja no medicamento na farmácia alopática, quer seja plantando em casa, importando a liberdade da planta e da escolha do indivíduo, do seu tratamento, né? Porque, na verdade, a gente sabe que a nossa Constituição garante a saúde, né? A saúde é um direito de todo mundo, né? Isso é importante, isso é o mais importante, né? Olha só que maravilha, entrevista esplêndida, muita coisa boa aprendemos, né? E isso é fundamental, que essa temática seja sempre debatida, e eu adorei esse novo projeto. Eu gostaria até de participar. Você é nosso convidado, viu? Será um prazer. Salvador será nosso convidado de honra falando sobre nutrição e cannabis. Você estava conosco nos nossos cursos de capacitação, né, naquele outro projeto que a Medicannabis ela traz, que é capacitar médicos para prescreverem cannabis medicinal. Menos de 1% da população médica prescritora, né? Quem prescreve cannabis no país? Médicos, pela legislação atual, pela RDC 327, médicos e odontólogos. Pelos conselhos, fisioterapeuta também pode, né, prescrever, mas a Anvisa não permite ainda. Mas, enfim, nosso curso de capacitação de prescritores acontece, vai acontecer. Aconteceu uma edição aqui em abril, em João Pessoa. O ano que vem nós estamos com propostas para acontecer, começando no estado do Paraná, né, em Curitiba, em Cascavel, depois em Florianópolis, em Santa Catarina. E por aí vai no país inteiro. Então a gente faz um projeto itinerante. Você estava conosco aqui, foi maravilhoso ter você falando sobre nutrição e sistema endocannabinoide. E nós teremos também essa honra de ter você nesse projeto lá em Salvador, discutindo sobre nutrição e cannabis e trazendo um pouco da saúde coletiva, que você tem, né, especialista nisso aí, né, como sanitarista, né, nutricionista, enfim. Eu acho que vai ser uma alegria. E será uma honra participar. Olha, eu estou orgulhosíssimo da sua participação no programa. Muito obrigado pela participação. Sabe, o programa assim está às suas ordens. Eu irei lhe convidar em outras oportunidades. E, pessoal, viram? Eu falei que o programa seria incrível e realmente o foi. Então, estamos aqui com Micheline. Além de pesquisadora, você também é empresária, né? Você tem essa empresa de cursos. Pode falar um pouco sobre o surgimento? Exatamente, né? Então, a Medicannabis, ela surge com essa perspectiva, né? Acompanhando as tendências internacionais. Quando eu estava na Inglaterra, eu participei de congressos internacionais da Sociedade Internacional de Cannabis, de Pesquisa em Cannabis, do ICRS, e vi esse movimento da cannabis se espalhando, né? Notei que precisávamos
trazer essa perspectiva de capacitação para o Brasil, e foi quando a Medicannabis ela surge com um projeto de consultoria para empresas também de cannabis, para associações de pacientes, para dar um suporte nesse processo, né, das boas práticas de fabricação, da parte técnica e bem como de capacitação. Então a gente tem esses 2 projetos principais, que é o de cursos, né, para capacitação de prescritores, né, de cannabis. A gente é um curso itinerante, eu brinco, né, nessa perspectiva de o circo vai aonde precisa levar alegria. A Medicannabis leva o conhecimento aonde precisa chegar. E essa é a perspectiva desses cursos de capacitação. Além disso, surge esse novo projeto, esse movimento do Comitiva de Ponta, com um grupo de amigos, cada um que trabalha com uma área diferente, uma enfermeira da cannabis, uma dona de um head shop, os ativistas, os médicos, meus parceiros queridos, um beijo para eles, para o Jimmy Fardim, ortopedista maravilhoso, o Wilson Lessa, psiquiatra, meu parceiro, né, Valéria Moura, que é a enfermeira da cannabis também, fantástica, e muitos outros, a Andréia Lago, minha querida amiga de São Paulo, dona de um head shop, de um dispensário, que nós estamos nesse projeto aí. João, um beijo para você que está fazendo uma caminhada de Compostela, que ele é um ativista, ele é uma pessoa extremamente culta, enfim. Então surge nessa perspectiva, unindo forças, né? Desculpa se eu deixei de falar alguém aqui, porque são tantas pessoas que fazem esse movimento acontecer. Então, um beijo no coração de todo mundo. E estamos juntos nesse movimento, né, fazendo com que o Comitiva de Ponta leve, de fato, um conhecimento popular. Que bom. Então, Saúde em Foco lhe parabeniza, né, por todo esse cabedal de conhecimento, por toda essa sua luta, essa sua batalha, essa sua caminhada, que é repleta de sucesso. Gratidão, gratidão. E também agradeço, né? Hoje eu estou na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, lá em Foz do Iguaçu, na UNILA. Nós estamos aí com todas essas perspectivas aí de pesquisa, né, de evidências científicas, né, que a gente está levando aí as evidências científicas com os projetos de pesquisa. O meu parceiro querido, Francisney Nascimento, o professor Francisney, que é meu parceiro nessa luta, nesses projetos aí, estamos publicando vários trabalhos com Alzheimer, né, doença do Alzheimer, com epilepsia e muitos outros que a gente está conquistando aí nos nossos projetos, ajudando muita gente, né? Então é isso, essa é toda a perspectiva que a gente está tendo agora e esperamos trazer novidades também nesse 2024 aí pela frente. Gratidão pela oportunidade e por estar aqui trazendo informação sobre essa medicina, essa terapia que é a terapia canabinoide. Gratidão mesmo. O nosso programa está chegando ao final. Deixarei para a próxima semana as perguntas com as respostas, porque o tema foi tão interessante que quando eu olhei para o relógio, o tempo já tinha esgotado. Mas aproveitem a terça-feira, tenham uma boa semana, que Deus os abençoe e na próxima terça-feira estaremos aqui de volta com o Saúde no Foco. Beijos no coração.